Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Tudo jóia? E mais uma vez pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai ter oportunidade de continuar esse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai fazer as leituras e os comentários. Boa noite, Tizildinha, Ana, boa noite. Tudo bem? Boa noite pessoal. Duda, Tatiana, né? E Vitória, é isso. Muito bem, vamos lá. Entrando. Olá, boa noite. Deu Olá, certo? Olá, boa noite, deu certo, sim. Chega para trás aqui. Isso. Bom que pega a cachoeira, melhor. Eita. boa noite, pessoal. E, gente, Anelisa, tudo, acho que eu já cumprimentei. Edna Di, tudo bem. Show de bola, show de bola. Vamos A entrando Mari aí. também entrou, a Silvia Mari entrou? entrou. Entrou, Silvia também, verdade. Isso aí. Isso a gente consegue escrever aqui? Direitinho? Vamos ver. Hoje é capítulo 16 ainda, né? Continua. Só que os itens agora são o 3 e se der tempo, o 4 também. 6 itens. Vou ver aqui para deixar. 3 e 4. Guardar-se da avareza e Jesus na casa de Zaqueu, né? Isso. Fixado o comentário. Muito bem, acenando para a galera. Aí, show, show, show. Manda os coraçãozinhos. Vamos ver os coraçãozinhos. Vamos fazer o teste. Manda os coraçãozinhos aí. Quero ver coraçãozinho subindo agora. Vamos ver. Oliveira Cláudio Marcelo. Boa noite. Olha lá. Aê! Muito bem. É assim mesmo. Assim fica bonito. Isso. Capítulo 16, então. Servir a Deus e a Mamon. Live passada a gente falou sobre salvação dos ricos, né? Aquela passagem lá que ninguém pode servir a dois senhores, né? E o camelo, né? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que a gente comentou, né? Isso. Hoje. O André tá aí também. Boa noite. Beleza? Boa noite. Show, Boa show de noite, bola. Cláudio. Boa noite, André. Muito bem. Vamos lá, então? Então, Bom, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo esses pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo que colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa,
come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àqueles que amontoam tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 8, versículo 13 a 21. Muito bem. Boa noite, não sei se entrou mais gente agora, mas boa noite, né? Se a gente ainda não saudou. Aqui, algumas coisas interessantes, né? Dessa passagem aqui. Bom, um homem, tá aqui, né? Um homem da plebe chegou. Mestre, meu irmão, né? Repartir comigo a herança. Fala, pô, mas é bom mestre, né? Bom, quem me fez juiz, né? Aquela confusão de querer que Jesus, né, resolvesse todo tipo de coisa, todo tipo de problema. Né? Por isso que ele não ficou muito tempo aqui também. Né? Logo ia começar esse negócio de querer que resolve tudo, até coisa de herança. Olha só, uma briga de herança. Existe esse negócio, gente? Discussão por causa de herança? Hoje em dia? Que não, né? Só na época lá, né? Ah, imagina. Só 2000 anos, né? Hoje em dia não tem isso, não, né? Discutir por causa de herança, brigar por causa de herança, não tem isso, não, né? Aquelas assim, né? Já vou deixar registrado que eu não vou brigar, viu? Você se resolva aí. Viu, hein? Ele fala, pô, mas eu não sou partidor, eu não sou juiz, eu não sou nada. Não sou nada. Eu não tenho poder nenhum de nada. E já dá a lição de moral, né? Falando sobre a avareza. Esquenta a cabeça, não, né? O avaro, né? A palavra é feia, mas é essa mesmo. Né? Ele vai ter problemas, né? Porque não tem tesouros a não ser os que ele guardou aqui. Ou seja, não tem tesouros, não tem patrimônio de verdade. Tem só esses bens que que tem posse, né? Que ele é usufrutuário. A verdade é essa. A Laura quer deixar o cartão dela aqui, ó. As brigas de herança, né? Tá certo. Promovendo a atividade aí da advocacia. Muito bem. Na live. Mas é isso, né? Sempre tem isso. A gente sabe muito bem, né? No dia a dia aí, né? Laura? A herança, toda vez tem alguma coisa. Porque tem vezes lá que tem nada, não tem bens, então beleza, tá todo, né, todo infeliz. Não tem nada para repartir. Lá, contem comigo. Cacete. Mas aí, quando tem alguma coisa, dá uma discussãozinha mesmo. Sempre dá, sempre deu. Né? Desde essa época, um exemplo de 2000 anos atrás, que evolução, né? Quanta evolução. Mas enfim, guardai-vos da avareza. Né? Guardai-vos, porque isso aí não representa nada de verdade. Né? Sim. Estava conversando ontem com uma amiga, vamos ver se ela vai entrar. Se ela entrar, eu falo o nome, senão não vou falar o nome. Ela falando assim que, pô, a gente parece que vive num Matrix, num negócio assim, né? Eu falei, é verdade, é isso mesmo. É verdade. Vive mesmo num negócio. Se bem que o Matrix era verdade, né? O Matrix corresponderia à espiritualidade, ao plano espiritual, né? A dimensão espiritual. E não à vida na Terra, né? A mentira no filme Matrix é o que o cara vivia. A verdade era o Matrix. No nosso caso, a mentira, entre aspas, É o trânsito, contrário. somos nós aqui, né? As árvores somos nós aqui. Estamos aqui, entre aspas, fantasia. Né? Porque é meio fantasia. Tudo Sim. que a gente faz aqui tem consequências. Então não é pura fantasia. Não, depende da pessoa, né? Se ela quiser viver uma fantasia, ela consegue. Ah, mas tem consequência. Mesmo Sim. vivendo a fantasia. A Com fantasia é certeza. perigosa demais, custa caro demais. Né? Não adianta. Então, tudo bem. Estamos aí, né? Mais um corpo diferente do anterior, que vai ser diferente do próximo, para testar umas coisas que não foram testadas antes, para testar agora, e diferentes das que vão ser testadas. Então, né? Esse é o ciclo. Tem um cunho aí de Matrix mesmo, toda essa coisa. Né? O que
que é real, o que não é real, né? É uma coisa interessante de analisar. Então, não é patrimônio, de fato, né? Tudo que está aqui. A gente cansa de falar isso, né? Fala isso quantas vezes a gente já falou sobre isso, né? Mas tem que falar, não adianta, né? Ainda que com palavras diferentes, a repetição que faz a gente gravar o que está sendo tentando ser passado, né, para nós. E aí, logo na sequência vem a história, né? Não poderia deixar de vir. Ele fala desse mal rico, né? Desse rico insensato, né? Essa parábola do rico insensato, né? Que na verdade trata-se nada mais nada menos do que o pensamento do homem, o homem aqui cientificamente falando, ser humano, do mundo de provas e expiações. Esse é o Sim. pensamento, né? Você está falando da Matrix, né? Isso é bem, bem real, né? Nesse momento, todos nós estamos passando por uma dificuldade que é uma sacudida, né, planetária, para que a gente acorde da Matrix, né? Para que a gente, de fato, pegue para nós, não só como teoria, né? Todos os ensinamentos que o Cristo deixou, mas assim, como ações, né? E inclusive, né, tem muitas pessoas falando o tempo inteiro, que eu quero que acabe logo a pandemia. Não, assim, ninguém gosta de um momento de dificuldade, né? E todos nós estamos em dificuldade, alguns em dificuldade financeira, outros em saúde, outros de outras formas, mas assim, de modo geral, todos estamos envolvidos nessa dificuldade, né? Mas a gente quer que volte exatamente como era antes? Será que tudo isso, né, é como você disse, a gente viveu em ilusão até agora, né? E o nosso merecimento nos trouxe aqui nesse exato momento, 2020, uma questão global, né, envolvendo todas as raças, todas as religiões, tudo, envolvendo todos os países, né? Uma dificuldade global. Nós caminhamos para esse momento, né? E aí? Nós vamos continuar sendo os mesmos, com as mesmas ações, com o mesmo comportamento. Nós estamos sendo sacudidos de maneira assim, a nossa essência, né? Tá visceral essa sacudida. Não é para a gente fazer alguma coisa diferente, né? Não é para a gente ter posturas diferentes. E não é uma coisinha só, é tudo, né? É mudar todo o nosso script até aqui. Porque até aqui nós vivemos de uma maneira que visivelmente não foi a correta. Senão o nosso planeta não estaria pedindo por socorro, nós estamos aí com recursos naturais, com escassez de algumas coisas, várias espécies em extinção. Isso não é, assim, eu tenho certeza que não foi isso que o pai quis nos ensinar e que acontecesse, né? Então, assim, o que nós vamos fazer de diferente? Porque não vai dar para voltar depois de 2020, é um divisor de águas, né? A Mari falou, se ainda tivermos a ilusão de tudo voltar ao normal, é porque não estamos aproveitando as lições do momento. Exatamente. Exatamente. Se a gente ficar na ilusão de que tudo vai voltar ao normal, meus amigos, que tristeza, né? Que tristeza para nós enquanto raça, porque sabemos que o planeta Killing, que está sendo levado tantos irmãos nossos, é um planeta que ainda não tem nem roda, não tem fogo, né? A não ser se for raio do céu, causar algum incêndio. Mas é primitivo. Nós vamos querer voltar para o primitivo? É sério? É sério que nós vamos realmente, né, permanecer em horrores e horrores, assim, comportamentos tão inadequados para voltar? Nosso caminho é para frente, né? Jesus nos fala o tempo inteiro da gente evoluir, da gente nos melhorar e caminhar para frente. E se a gente não souber aproveitar essas lições de hoje, 2020, né? Aí agosto de 2020. Como que vai ser daqui para frente? Agosto. Porque como na lição,
Aqui Deus fala para ele, né? Insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite. Temos aqui algumas pessoas nos assistindo. Alguém tem garantia de que vai estar aqui na carne amanhã? Porque eu não tenho, É. né? E o Fez o que a gente teste está lá no fazendo? o Facebook deu a data lá, né? 21 de agosto, lá, aquele teste do Facebook, quando é que você vai morrer? Né? É esse aí, o dia, amanhã? Não sabe, né? Ninguém A sabe. gente, a gente não sabe. E aqui, né, na lição ficou muito assim, Jesus e a sua sabedoria que a gente não chega aos pés, né? Ele, o rapaz, com toda a riqueza que tinha, material, queria só comer, beber e ostentar. Alguma diferença da nossa sociedade atual? É, por isso que a riqueza, ela é muito perigosa, perigoso esse desejo, né? Quando a gente fala que a Sim, gente não sabe pedir, a gente não sabe nem pedir o que a gente quer, porque tudo que a gente põe a mão traz uma carga de responsabilidade, alguma coisa. É para fazer alguma sim, coisa com aquilo. É para fazer alguma coisa, né, com aquilo. Então, se eu vou colocar a mão, eu estou lá de boa, na minha existência aqui, né? Aí eu vou, não, eu quero ficar bilionário, né, milionário mesmo, assim, né, dezenas, centenas de milhões. E vamos supor que ser um cara, né, normal aí, né, cumpre os deveres, tal, não sei o quê. Aí de repente chega essa riqueza, né? Chega, cai de paraquedas lá. Olha que giro que vai dar a cabeça, né? Do cidadão. E, né, convenhamos, a gente ouve muito falar isso, né? O pessoal quer tudo, sim, um monte de gente, todos não, né? Pelo amor de Deus, sabe que não tem nada a ver. Boa parte, que é o seguinte: não, eu quero é ficar milionário, viver de renda e não fazer mais nada na vida. Né? Viver de renda e fazer mais nada. Viver de renda mesmo. Que é mais ou menos isso aqui, ó. É isso. Esse é o ponto. Né? Quando ele fala, alma minha, está falando para alma, né? É uma alegoria. é. Tu tens muitos Falando, bens em depósito, né? Para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te aqui, né? No caso, ostenta-te. Né? Nada, nada. Tá estagnado a alma. nada, É nada uma de produtivo, nada, nada. Tá estagnado. nenhuma construção. Estagnado. Você está pegando uma coisa e pode fazer um monte de outras coisas, né? Que é a riqueza, e não fazer nada. Aí que vai ser o crime, entre aspas, né? Mas aos olhos de Sim, Deus será uma infração mesmo, já que não está dando destinação útil para a coisa. E é feito para destinar, né? Utilmente. O usufruto é para usar, né? Não é para ficar só lá, tocado, guardado, né? Ficar só aqui, só eu, né? Aquela problemática chamada egoísmo, né? sim, Que é sim. o maior dos maiores defeitos que a gente pode ter, né? À medida que a gente vai aprendendo a diminuir, né? Atenuar o egoísmo, converter em não egoísmo, em altruísmo, né? Eu acho que o contrário de egoísmo é altruísmo, né? Ou algo parecido. Mas aí sim a gente vai aproximando do que deve ser, porque é isso que deve ser mesmo. Né? A gente não vem para cá só para apanhar, né? Igual tem gente que acha que só apanha, né? Não conseguiu abstrair do problema e tá achando que tá só apanhando. E tá só apanhando mesmo, mas ele tá apanhando para aprender, né? Né? Tipo, estamos no meio da pandemia, né? A Sam acabou de falar. Estamos no meio da pandemia, agosto já. Né? De abril a agosto, aí 4 meses, né? De pandemia, pelo menos. E É algumas pessoas de, querendo voltar ao normal. é de março, são 5 meses. Março, fim de março, é. E hoje é dia 20 de agosto, começou Já 20 de tá março, acabando. mais ou menos. Foi dia 19, eu lembro, né? Porque no dia seguinte era meu aniversário, não tem como esquecer. Né? Então, já aí, alguns meses, né? Vários meses, quase 5 meses. 5 meses. E querendo voltar ao normal. Né? Não há normal. O normal é o seguinte: ser sacudido quando está parado, quando não está produzindo, quando não está Uhum. caminhando. É levar um cutucão mesmo nas costas ali, de uma lança, de um tridente,
ou qualquer coisa que o valha, né? Uma chicoteada do bem. Uma chicoteada do bem. Uma lançada do bem, uma espetada do bem, sabe? Pra gente andar, Sei, pra gente andar sei. mesmo, né? Pra sair do lugar. Do contrário, vai só passar pela, pela experiência sem ganhar nada. Sem ganhar nada, absolutamente nada. Né? Muito interessante mesmo, sob o ponto de vista espiritual, essa pandemia. Né? Parou tudo. Parou. É para parar. É para parar mesmo. É para Não é refletir. alegoria. Não é nenhuma É, figura de linguagem. É para parar. Parou o mundo. Para tudo que eu quero descer. Né? Tipo isso. né? Tipo Parou. isso. Vai pensar. Põe aí É, a mãe na consciência. Vai pensar. Né? Repensar algumas coisas. Pô, mas eu não vou ficar perfeito. Não, ninguém falou que vai ficar perfeito, vai ser missionário. Não, relaxa, não vai ser, não. Mas algumas coisinhas já dá para começar a repensar, entendeu? Né? sim. Então, é nesse sentido. Algumas coisinhas a gente já pode repensar. Uma delas é esse Quan- aí, ó, a questão do egoísmo. Né? quan- Duas Quantos coisas. relatos, quantos relatos a gente escuta, né? A gente já leu em vários livros espíritas, vários romances, dos espíritos recém-desencarnados e que se arrependem de não ter perdoado, de não ter conversado com alguém querido, de não ter se despedido, de não ter feito, de não ter tantas coisas, né? Logo no início da pandemia, o guardião que trabalha, né, que eu trabalho junto com ele, nos colocou claramente, né, que o espírito quando desencarna, ele faz essa análise do que foi essa última vida, Uhum. se ele de fato conseguiu caminhar tudo o que precisava, se ele fez algo para si, né? Se ele construiu, se ele se conheceu melhor ou não. Então a gente faz essa análise. Quando a gente está próximo da morte, né? Quando a gente enfrenta uma doença grave, a gente ouve das pessoas que já enfrentaram alguma doença grave que faz uma retrospectiva do que foi a vida, né? Aqui na Terra. E isso é muito complicado. E aí ele fala: vocês estão tendo a oportunidade em vida de fazer essa retrospectiva. Fazer um Aproveita, balanço. porque não é todos, né? Não é toda encarnação que vocês tiveram a oportunidade de ainda estar dentro da carne e poder repensar a vida, né? E aproveitar de fato, realmente as coisas importantes, o que vocês estão deixando de fazer já nessa vida, desde que reencarnaram, né? Alguns com mais idade, outros com menos, mas o que vocês já deixaram de fazer? O tempo que vocês já perderam até aqui, né? Então ele questiona isso e fala que a gente está tendo essa oportunidade em vida para fazer um balanço da nossa vida, dessa existência. E a gente não sabe se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui meia hora depois que a live acabar. A É. gente não sabe o horário e o dia que nós vamos deixar esse corpo. E esse corpo nos serviu durante esse tempo. Será que a gente aproveitou o tempo? Será que a gente construiu boas relações? Será que a gente fez tudo o que podia? Que Jesus nos pediu. Ele nos pediu para que a gente seguisse os passos dele. Será que a gente seguiu tudo que podia? Ou a gente perdeu tempo em alguns momentos? Ah, estava distraído, era de dia, eu não estava no centro, né? Eu não estava rezando, então eu briguei com fulano, com ciclano, e aí? Né? A Mari falou, foi todo mundo para o cantinho do pensamento. Foi mesmo, Foi. Cantinho do pensamento coletivo. Todo coletivo. mundo, ao mesmo tempo. Pô, mas eu não estava conversando. Vai pro cantinho, do mesmo jeito. Pô, mas eu sempre faço as tarefas. Vai pro cantinho do mesmo jeito. Fica lá pensando. Você também tem Né? coisa para pensar. Não é na tarefa, obviamente. Você está fazendo. Vai pensar nas outras coisas. Aquele negócio que você não emprestou, a borracha que você não emprestou pro seu amiguinho, etc, etc. Vai bater no É o egoísmo. equilíbrio. Sempre tem alguma coisa para pensar. Porque senão, se não houvesse nada para pensar, a notícia é muito tranquila. Não estaríamos aqui. Simples assim. Se não tivesse nada para mexer. Nada, 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 nada na conduta. Se a conduta fosse já crística, não estaríamos aqui. Aqui, eu comecei dizendo,
Trata-se de pensamento de um espírito habitante do mundo de provas e expiações. Por quê? Porque no mundo de provas e expiações, esse que já está, né, se mexendo para não ser mais, e que nós também, né, estamos nos mexendo para não sermos mais habitantes de mundo de provas e expiações. Um perfilzinho um pouco mais elevado, mais topzinho, um negócio assim, melhor. Tomara, né? Mais Tomara bem que eu, colocado. como diz o outro, tomara que eu mereça ficar por aqui assim e passar de fase. Pois é, pois é. Mas não sei. Nunca. Sei se estou fazendo tudo o que posso. A gente tenta, mas... Pois é. E aí, nesse tipo de mundo é simples também. Coisa simples, né? É muito tranquilo. Não é igual ao primitivo, que você tem que sobreviver dia a dia, né? Aqui já é um pouco melhor. Né? Nós temos tecnologia, nós temos desenvolvimento intelectual. Olha que legal. Tem um monte de facilidades à nossa mão. Nós temos palavra, nós temos vocabulário. Olha que coisa. Não, né? Que a gente não dá valor, mas assim, nos mundos primitivos não tem, gente, são grunhidos. Ninguém sabe falar, ninguém entende uma palavra do outro, não existe palavra. E aí, aqui a gente está a braços, né? Lado a lado, e é o que a gente enfrenta mesmo, é o que a gente enfrenta, são dificuldades advindas de homem mesmo, do ser humano, do próprio ser humano, com que a gente ladeia, né? E dificuldades que são advindas de fenômenos naturais, intempéries de toda sorte, né? Então, eventos, catástrofes naturais de toda sorte, pandemias, né? Então a gente enfrenta aqui o desafio nosso, né? Além de nos desafiar o tempo todo. Sobreviver, entre aspas, né? Aprender por meio de conflitos com homens mesmo, ser humano, né? Vida em sociedade, né? Vida em sociedade. Acabou de falar da briga de herança aí. A briga de herança. Pô, conflituosidade. Sociedade é conflituosidade. Né? E herança é uma delas. E eventos extraordinários, a gente pode chamar de extraordinários, mas espiritualmente são absolutamente ordinários. É normal, né? Para a gente é extraordinário. Que são os eventos naturais, catástrofes, né? Tufão, furacão, não sei o que, vulcão estourando lá, fumaça para todo lado, lava vazando para todo lado, pandemia, doença, é esse tipo de coisa que a gente enfrenta, né? É esse tipo de habitante aqui, ó, né? Que tem esse pensamento egoísta, é o que habita o mundo de provas e expiações. É isso. É interessante o que você falou, né? A conduta crítica. Se já tivéssemos uma conduta crítica, e aí, quando a gente consegue mentalizar uma cura para nós, né? Para nós mesmos, gente, pensem sempre quando forem pedir, né? Ao se deitarem, forem orar a Deus, a cura não é só de doenças do corpo, né? É todos esses comportamentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho que todos nós temos em maior e menor grau, né? Não existe um habitante na Terra que não tenha essas características, digamos assim, né? Já virou até característica. Esses traços. Mas nós, rebelde. né? Mas nós estamos aqui, estamos sendo sacudidos para mudar isso, para nos curarmos, para nos conhecer em essência, para ter certeza do que nós somos e onde podemos chegar. Porque se aqui pisou ele que é, né, o governante do planeta, ele que desenvolveu todo o projeto, né, desde que a Terra foi criada, ele que participou minuciosamente de cada mudança, até de temperatura do nosso planeta, para que houvesse a possibilidade de vida, né? E depois, todas as outras transformações de bilhões de anos, olha só, né? Se ele pisou aqui e disse que somos deuses e que somos capazes, é porque somos. Sim. Né? Então, assim, vamos dar um voto de confiança para esse camarada, né, que veio e com um currículo dessa magnitude, né, dessa grandeza,
né? Que é o Cristo, né? Vamos confiar que nós somos capazes e vamos entender que não estamos aqui por acaso. Hoje nós não estamos aqui, né, com um grupo de pessoas escutando que nós estamos conversando por acaso. Vamos pensar, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, porque amanhã pode ser que não acordemos, mas a gente precisa aproveitar o tempo que temos, qualquer tempo. Se estamos aqui conversando sobre isso e você se lembrou de falar com alguém, fale, mande uma mensagem, não é? Faça uma ligação, diga seus sentimentos. Eu acho que às vezes a gente fica esperando momentos certos das coisas e os momentos certos das coisas é o hoje, né? Desde que sejam coisas que nos engrandeça, que nos faça evoluir e transbordar de nós sentimentos bons, né? O momento é hoje, é agora. Vamos aproveitar. Nós vamos fazer como o rapaz aqui, que queria só comer, beber e ostentar. E acumular, né? Só isso. É. É o símbolo do egoísmo, né? Da avareza do egoísmo. A avareza é um egoísmo especial, né? É um egoísmo voltado aí a patrimônio e tal. É um tipo de egoísmo, né? A avareza. Então, nós temos aqui, né? Vamos ilustrar um pouquinho com o Livro dos Espíritos. Sim. A pergunta 913, lá na frente. No Livro dos Espíritos tem só 1018, se não me engano, 1016. E aí tá lá, egoísmo, né? Olha só, perguntinha do Allan Kardec. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Né? Qual é o pior? Qual é o maior, né? Qual o radical? Aí a resposta é o seguinte, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Olha só. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. É a mesma coisa da gente tomar, por exemplo, um remédio para febre e não descobrir a doença que está provocando a febre, né? É isso que ele quer dizer mais ou menos aqui. Vai lá no mal, na causa, né? Não no efeito. É o contrário, vai no efeito e não vai na causa. Não, é isso que eu quero dizer. A gente tem que ir na causa e não no efeito. Ah, sim. Direto na causa, na raiz. E não combater só o efeito. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, olha o, né? Perfeição moral, é um negócio tão, para a gente, abstrato, né? Parece, meu Deus, o que é isso? Perfeição moral. Longe, né? Longe. Longe. Perfeição moral deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo. É ousado, né? Esse ensinamento. Deve extirpar todo, né, o sentimento de egoísmo. É ousado mesmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, amor e caridade. Simples assim. Nossa, essa frase aqui, ela dói, viu? Ela é doída. Olha só, é o finalzinho da resposta. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Nossa. Sobrou nada, então? Meu Deus. Sobrou nada da pessoa. Lembra das reações químicas lá, né? Tem um negócio, tal, você joga um composto lá, neutraliza tudo, acabou. Não funciona nenhuma. Nada mais funciona ali, nada mais serve para nada. Então, olha o tanto que é complicado. Eu li uma só, né? Sobre egoísmo, tem mais perguntas. Vai até 917, sendo que tem uma mensagem maravilhosa do Fenelon no meio do Livro dos Espíritos, está tudo lá. Né? Mas, enfim, o retrato que nós temos aí é o exemplo do que não fazer, né? Cristo vivia fazendo isso também. Tem outros ainda, outras passagens aqui, nesse mesmo sentido, né? Do que não fazer. Mas tem uma que é do que fazer, né? Eu acho que dá tempo da gente rapidamente ler aqui, né, tá? Que é Jesus em casa de Zaqueu. É o item 4. Você vai ler ou quer que eu leia? Leio. Jesus, tendo encontrado em Jericó, passava pela cidade. E havia um homem chamado Zaqueu,
chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. É esse tipo de coisa que Jesus fazia, que o povo ficava pé da vida. Mesmo. P maiúsculo, Arial, 50, tamanho 50, negrito, tudo, né? Sublinhado. Todo mundo ficava pé da vida. Né? Um monte de gente, todo mundo não. Por quê? Porque não entendia, né? Não entendia nada. Estamos aqui diante de um publicano. Lembram-se do publicano? Como é que era o esquema? Né? O horror que eles tinham com o imposto de Roma, né? Que estava dominando. Então você tinha que sustentar um negócio que está te dominando, você não quer, né? É imposto. E um publicano, cobrador dos impostos, né? O representante ali do que você não quer fazer. Né? E muitos deles corruptos. Então, esse aí era rico. Né? Rico, enriqueceu cobrando imposto. Provavelmente corrupto também. Sim. Zaqueu, né? Por isso que eles falaram homem pecador, né? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Por que pecador? Corrupto. Cobrava imposto, além do que devia, corrupto, etc. Né? Esse tipo de coisa. Fazia um caixa dois. Só aconteceu há 2000 anos. Graças a Deus não acontece, né? Hoje em dia. Esse tipo de coisa. No Brasil, então, com certeza, nunca vimos. Não. Então, bom, Zaqueu se interessou pela figura dele, né? Jesus se interessou. Alguma coisa chamou a atenção, intimamente. Isso aqui não é uma parábola, isso é um fato da vida. Uhum. Essa parte é um fato da vida. Parábola já foi. Então, Zaqueu se interessou pela figura, alguma coisa chamou a atenção. Provavelmente, intuitivamente, né? A consciência chamando. Vai lá, vai ver quem é. Vê quem é o sujeito, vai atrás dele. Baixinho, não conseguia ver, a multidão subiu em cima de alguma coisa aí. Eu acho que era uma árvore. Eu acho que é uma árvore, Subiu uma árvore lá para ver, viu. E Jesus viu. Esse tipo de Jesus viu, Jesus percebeu, Jesus não sei o quê, não é só Jesus viu. Tem todo um sistema fluídico aí. Tem toda uma conexão. As percepções de Jesus não eram, nunca foram, né? Já foram. Né? Mas não eram, nessa época, iguais às nossas de hoje. Percepções totalmente diferentes. Né? Aquela passagem da mulher que tinha problemas lá de saúde, que se arrastou e tocou a túnica no meio de uma galera que Jesus estava passando. E ele falou, alguém me tocou? Né? E Pedro fala para ele, pô, mas mestre, a gente está no meio de uma galera. Né? Ele falou, não, mas não é isso. Né? Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, não é qualquer toque. Ele não tocou nele, foi na túnica dele. Ele percebeu. Ele tinha umas percepções diferenciadas. Viu Zaqueu. E o Zaqueu falou, Zaqueu é na sua casa. Né? Porque ele não tinha nada, né? Não tinha lugar para ficar. Ele basicamente se hospedava na casa das pessoas.
Sim. Era assim que funcionava, né? Cortesia, na base da cortesia. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu não me incomodaria em hospedar Jesus Cristo, pelo menos um dia. Eu talvez ficaria louca para saber o que eu ia servir, mas assim, o incômodo Enfim, né? seria esse, assim, como me comportar. Eu sento, eu levanto, eu falo, eu fico calada, como é que eu faço? Pois é, mais ou menos isso, né? A figura de uma autoridade moral que a gente nem hoje compreende, né? Imagina na época. Estava acontecendo a coisa toda no olho do furacão ali, nem entendendo nada que está acontecendo. E aí, por isso que o pessoal ficou, né, pé da vida. Vai lá na casa do corrupto, na casa desse pecador aí, Zaqueu, né? No entanto, coisa interessante, né? A gente falou o exemplo do que não fazer na historinha e o exemplo do que fazer, né, no fato. E o Zaqueu, né, Jesus, na presença de Jesus, né, ele falou, não, agora o meu patrimônio, metade é para os pobres, metade. É o contrário da parábola anterior. Né? O contrário, do acúmulo, só para isso mesmo e tal. Né? Ele fala, não, metade vai para os pobres e naquilo que eu tiver defraudado, né? Corrupção mesmo, não sei o quê. Quem ele corrompeu, etc, etc, né? Prejudicou, vou ressarcir em quadro. Né? Ele já fez a própria sentença ali de reparação de danos, né? E assim, não só reparação, né? É reparação e mais 3 vezes, mas né? Aquilo que ele prejudicou 4 vezes, né? 4 vezes, é. 4 vezes. Então ele devolve e devolve mais 3 iguais, né? É isso que eu queria dizer. Então, assim, ele fez a sua própria pena, né? Tá reparando mesmo a coisa, com juros, né? Correção monetária, etc. E nisso ele foi reconhecido como alguém que estava fazendo alguma coisa já no sentido correto. Por isso que Jesus fala essa frase aí, né? A salvação entrou nessa casa. Ele também é filho de Abraão. Abraão é o Senhor, né? Na época. Hoje a gente fala Jesus, antes eles falavam Abraão. Abraão é um dos precursores. E olha essa frase emblemática, né? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Não foi à toa. Não foi à toa. Ele precisava desse contato magnético, Zaqueu. Precisava. Provavelmente, se Jesus não tivesse ido lá, nada disso teria acontecido. Poderia ter acontecido? Poderia. Mas, provavelmente, não. Né? Esse contato magnético, que ninguém tem dúvidas do magnetismo, né? Ninguém tem dúvidas do magnetismo de Jesus, né? Sim. Aquele atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, talvez uma das maiores provas desse magnetismo. Um cara falou, só isso que ele falou. Um monte de gente espumando pela boca, com pedra na mão, literalmente, né? Não é figura de linguagem, preparado para executar ali a sentença capital, né? Matar a pessoa lá, pedradas e simplesmente foi todo mundo embora. Né? Uma frase e magnetismo. Né? E voltando aí ao que a gente estava falando no item anterior, do quanto, né, nós precisamos ficar atentos e o quanto isso toca a gente profundamente, né? Tem a música, né, que aquele rapaz fez, eu esqueci o nome, Regis, né? Que chama Como Zaqueu, né? E é uma música que ganhou, assim, Regis Danese. ganhou, assim, o público de modo geral, de qualquer religião, e ela toca fundo na nossa alma, porque aí o Zaqueu, ele era um corrupto, mas se formos olhar para nós, ele era um corrupto no sentido de dinheiro, né? Ele fazia o caixa dois, ele era corrupto em grana, mas quando a gente olha para nós somos corruptos de tantas outras coisas, né? Que a gente deixa de dar, a gente faz caixa dois de amor, gente. A gente faz caixa dois de caridade, a gente faz caixa dois de um monte de coisas do nosso tempo. A gente faz caixa dois do nosso amor próprio, do conhecer a nós mesmos, a gente faz caixa dois de muita coisa. Então, assim, aqui na música, né, eu vou ler a letra, porque é muito emblemática essa letra, ela é muito forte, e é exatamente essa parte do evangelho, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim.
Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. E aí vem o refrão, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Que estrutura, né, gente? O coração. Sara todas as feridas, né? Me ensina a ter santidade, me ensina a não ser mais corrupto, nem comigo, nem com meu irmão. Porque o Senhor é o meu bem maior, né? Faz um milagre em mim. Então, assim, eu acredito que nada, né? A gente não se conecta a nada por acaso, né? Eu sempre falo isso. E isso chamou a atenção de um público do tamanho do Gigante do Brasil, né? Fez sucesso e as pessoas cantam, e quando ela toca, ela realmente toca a gente de um modo muito profundo, né? Ela mexe mesmo com a nossa estrutura, porque faz refletir o que eu posso mudar, né? Faz um milagre em mim, né? Que eu quero amar somente a ti. Por favor, me ensine a ter santidade. Então, assim, eu preciso de você, né? Que é o que nós precisamos mesmo. Nós precisamos de Jesus, né? Nós precisamos entender e compreender a razão de cada coisa, como diria meu amigo Pai Benedito. Nós precisamos entender, né? E às vezes é difícil a gente aceitar as coisas, é difícil a gente aceitar as nossas feridas, a gente nem olha para elas muitas vezes, né? E nesse momento a gente pede essa reflexão para todos, para olhar para essas feridas, né? O mundo parou para que a gente pudesse ver. E vamos pedir então ao Cristo para mexer na nossa estrutura de vez, para que a gente possa seguir o caminho certo, né? O caminho que ele veio nos ensinar e que a gente ainda não deu conta de seguir. E se nós não temos condição de entrar em contato com o próprio, né? Que a missão foi concluída com sucesso na época. Sim. Hoje, bom, além dos emissários, né? Nós temos acesso, Milhares. milhares. Nós temos acesso ao que ficou, né? A obra. A obra. Só para isso, apenas para isso, né? Ensinar, dar o testemunho, deixar a obra. É essa obra, é esse patrimônio aí da humanidade que nós temos acesso, né? Então, aí o milagre agora depende só da gente. Porque está aí. A informação está aí, o exemplo está aí, o testemunho está aí. Né? Agora é conosco. Sermos Zaqueu, nesse sentido aí da história e da música, agora só depende da gente. Né? Nos colocar na posição de Zaqueu. Né? Em todos esse arcabouço aí de ensinamentos e de possibilidades de trabalho, né? Que são muitas. Exatamente. É isso aí, pessoal. Acho que hoje é só, né? Foi cumprido hoje. Não sei se todos já têm o hábito de colocar a água, né? Perto de vocês, quando a gente está fazendo as lives, mas a gente sempre recomenda, porque ao final, né, essa água vai estar fluidificada. Que o próprio Cristo disse, né? Onde houver 3 ou mais em meu nome, ali estarei. Então, que todos tenham uma boa noite de sono, né? E que esse fim de semana seja muito abençoado. E que vamos pensar, vamos dar um voto de confiança para esse homem maravilhoso, né? Esse modelo. E vamos seguir. Vamos ter mais aceitação. Por mais difíceis que sejam as situações, eu tenho certeza que a gente consegue sair, né? Que a gente consegue vencer, se a gente quiser. E lembrando que o fardo parece mais leve quando a gente olha para cima do que quando a gente aponta a fronte para baixo. Como a gente leu na mensagem algumas lives atrás. Então, é isso. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia, né, pela interação. Aí, sintam-se à vontade para interagir conosco sempre na live e fora dela, né? Mandando mensagens no Insta aqui da casa, né? Qualquer um dos dois.
Fique à vontade. E fiquem com Deus. Até a próxima. Estaremos juntos aí. Tá certo? Até. Valeu, um Boa noite, abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.